Graça e paz, irmãos. Marcos, capítulo 16, o versículo de número 15 diz assim: Jesus comissiona os 12. Disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós ainda iremos ler em Lucas 24, versículo 46 e o versículo 48. Lucas 24, 46 e 48, meus amados irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. Ainda João capítulo 17, 18, 20 e 21. João 17, 18, 20 e 21. Vamos lá. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifica a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ainda, meus amados irmãos, a Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, para nós encerrarmos aqui a parte da leitura da palavra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus amados irmãos, a comissão da igreja, a comissão dos discípulos é pregar o evangelho a toda criatura. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos fazendo isso hoje através do YouTube. Salmo 147, versículo 15. Os irmãos, leia, é puro internet. Hoje você pode pregar o evangelho sem sair da sua casa, pelo YouTube. Eu sou o pastor evangélico, pastor João Peixoto, sou pastor de uma igreja, Filadélfia, aqui na cidade de Anápolis, Goiás, e não vejo nenhum problema que irmãos preguem o evangelho. A comissão de pregar o evangelho não é só para pastores, não. Jesus não disse: ide por todo mundo, pastores, e pregai o evangelho a toda criatura. Não. Pregar o evangelho é a comissão da igreja. Pregar o evangelho é a comissão dos discípulos. Discípulos de Jesus são todos aqueles que seguem as pisadas do mestre. Meu irmão, você aceitou Jesus, Deus te chamou. Automaticamente você está autorizado a pregar o evangelho. Você precisa de falar do amor de Deus às pessoas. Isso não quer dizer que você tem que ser um pastor, que você tem que ter uma carteira de pastor, que você tem que ter uma carteira de evangelista, de presbítero ou de diácono para você pregar o evangelho. Quantos pastores que eu conheço que têm uma carteira de pastor, que tem uma carteirinha de evangelista, que tem uma carteirinha de presbítero, de diácono, e não faz a obra de Deus? Isso não tem nada a ver, meu amado. Você pode pregar o evangelho, você está autorizado, Jesus já te autorizou. Ide por todo mundo. Mas eu não sou pastor, não tem problema, meu irmão, você não precisa de ser pastor para pregar o evangelho. Eu sou pastor. E não vejo nenhum mal de uma pessoa que não é pastor pregar o evangelho. Isso aí, meus irmãos, se deve ao fato. O sistema religioso evangélico está muito ligado ao sistema de convenção. Hoje as pessoas são bitoladas, as pessoas estão bitoladas nesse sistema religioso farisaico evangélico. Se você não faz parte
da convenção fulano de tal, você não é crente. Onde está isso na Bíblia, meu irmão? Se você não faz parte de nenhum concílio, se você não é membro da convenção fulano de tal, você não é crente. Onde está isso na Bíblia? Isso não está nas escrituras. Isso aí é a organização humana. Os homens que organizaram isso, os concílios. Eu não vejo nenhum fundamento nesse negócio de convenção. Você não encontra isso nas escrituras sagradas. Pelo contrário, se você hoje faz parte de uma igreja que tem uma convenção, o que eles fazem? Ele pega todo o dízimo da sua igreja local, pega todo o dízimo, toda a entrada de renda da tua igreja local, da igreja simples, dos irmãos humildes, e envia para a sede, para bancar os doutores, para sustentar os doutores, para os doutores andar de avião, para os doutores ir para Israel. É isso que eles estão fazendo, meu irmão. Então isso é pura heresia. Isso é heresia. Dizer que um crente não pode pregar o evangelho na internet porque não tem uma credencial de pastor. Aonde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Não, meu amado, você está autorizado a pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo ide, ele não está falando que é o pastor que tem que ir, o evangelista, o diácono, o presbítero. Não, irmão, você pode ser um membro de banco, não tem problema. Tem muita gente aí que está aí bitolado nesse sistema religioso, evangélico de convenção, faz parte de convenção, faz parte de concílios, mas não está fazendo nada para Jesus. Isso não adianta. Você não tem que dar bola para isso, meu irmão, com negócio de carteirinha de membro, que você tem que ser arrolado, que você tem que estar participando da convenção fulano de tal. Toma cuidado com isso, irmão. Toma cuidado com esses concílios, porque a maior parte desses concílios, dessas convenções, está ligada com o ecumenismo, com o Concílio Mundial de Igrejas, que trabalha para a unificação de todas as religiões. Então você tem que tomar cuidado com isso, meu amado. Eu já fiz parte de convenções famosas aqui na minha cidade. E hoje eu não faço mais parte, porque a maior parte dessas convenções estão contaminadas. Estão contaminadas. E você não encontra isso na palavra do Senhor. Que você precisa de fazer parte de uma convenção para você ser um servo de Deus? Vou te perguntar uma coisa, você que está apegado, você que está bitolado com esse negócio de convenção, Paulo fazia parte de qual convenção? Qual que era a convenção de Paulo? E a convenção de Pedro, qual que era? E a convenção dos 12 apóstolos, de qual que era? Onde ele estava ligado? E a convenção de Jesus, meu amado, qual que era a convenção? No céu. A verdadeira convenção, o verdadeiro concílio é o céu. Você tem que estar ligado no céu, não é ligado em convenção de homem. Não é ligado em sistema de homem, que você tem que pegar o seu dízimo, sua oferta e enviar para a sede para bancar os doutores. Enquanto isso, os irmãos humildezinhos passam fome dentro das igrejas humildes. Mas aí a renda que entra, você tem que enviar para a sede, eles chamam de dízimo do dízimo, para bancar essas convenções milionárias. Saia fora disso, meu irmão. Apocalipse 18, versículo 4. Sai fora dela, povo meu. Casque fora disso, meu irmão. Saia fora desse sistema religioso corrupto. Você não precisa de fazer parte de uma convenção. Você não precisa de fazer parte... Você não precisa de ter uma carteira de pastor, de uma carteira de evangelista, de presbítero, para você pregar o evangelho, irmão. Isso é heresia. Isso é pura heresia. Você já está autorizado. Quem te autorizou foi Jesus. Jesus não estava ligado em convenção nenhuma. Jesus não estava ligado a nenhuma convenção, a nenhuma organização terrena. Isso chama-se organização terrena. Os concílios começaram com homens. Concílio de Nicéia, concílio de... Teve vários concílios, que eu não me lembro o nome agora.
Então você, meu amado, você tem que estudar as Escrituras. O Senhor está te autorizando. Jesus comissiona os 12 apóstolos, os 11. Jesus havia morrido, né? Então Jesus comissiona os 11. Disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo para você aí, ele não está dizendo que você tem que ser um pastor. E como que você pode ir por todo mundo hoje? Através do YouTube, meu irmão. Pastor, mas eu não sou pastor, eu não posso postar uma mensagem no YouTube porque eu não sou pastor. Onde está isso na Bíblia, meu irmão? Que você tem que ser pastor para postar mensagem no YouTube. Aonde que está isso na Bíblia? Isso não existe, meu irmão, nas Escrituras Sagradas. Isso é heresia. Atos 1, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então você tem que ser testemunha de Jesus. Isso foi comissionado. A evangelização do mundo, ela não está condicionada a pastores. Ela está condicionada à igreja. Igreja quer dizer do grego eclésia, conjunto do salvo, pessoas separadas, exclusivas para servir o Senhor. Se você foi salvo, meu irmão, se Jesus te chamou, se Jesus te salvou, você tem que compartilhar esse evangelho. Não quer dizer que você tem que ser um pastor com uma organização, com uma carteira de membro consagrado por homens aqui na terra. Uma organização eclesiástica liderada por homens, as convenções. Porque a sua igreja não está ligada em convenção, você não é crente, irmão, o importante é você estar ligado nos céus. Você não tem que estar ligado em convenção, você tem que estar ligado no céu, meu irmão. Convenção, como eu disse, é coisa humana. E a maior parte dessas convenções está contaminada, meus irmãos. Eu fazia parte de convenções, eu caí fora, porque eu não aguento ver injustiça dentro dessas convenções, meu irmão. Você pegar o seu dízimo suado, que poderia socorrer uma viúva, um pobre, um necessitado, e mandar para a sede, para bancar os doutores. Caia fora disso, meu amado. Apocalipse 18, versículo 4. Fuja dela, povo meu. Caia fora. A ordem de Jesus é essa, ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quantos que, como eu disse os irmãos, que tem uma carteirinha de membro, tem uma carteirinha de obreiro, de presbítero, de evangelista, de diácono, de pastor, e não faz nada para Jesus. Se ostenta em cima desse sistema religioso evangélico. Importante é você, meu irmão, pregar o evangelho. Paulo não estava ligado em convenção nenhuma, Jesus não estava ligado em convenção nenhuma, meu irmão. Os apóstolos não estavam ligados em convenção nenhuma. Isso é coisa terrena, isso é coisa do homem. Saia dela, povo meu. Saia de Babilônia, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. Eu queria trazer esses esclarecimentos para vocês, porque há muitos irmãos humildes que têm canais no YouTube que estão pregando o evangelho, que não são pastores. Não tem problema, meu irmão. Eu sou pastor, mas você não é? Não tem problema, você pode continuar pregando o evangelho. Você está autorizado por Jesus, não é pelo homem. Jesus te autorizou para pregar o evangelho. Marcos 16, versículo 15. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça, que Deus te dê a vitória, em nome de Jesus.